Deus é um consolo de pobre, como eu já disse em outros vídeos, só que a religião ela não gosta de pobre em si. Então experimenta ir na igreja sem dinheiro, experimenta frequentar uma igreja e não pagar um centavo. Você não consegue ficar nessa igreja, então eles não deixam. Experimenta convidar um mendigo e levar ele para a igreja para ver se eles deixam ele participar dos cultos, das missas e ficar na igreja. A religião foi feita no intuito de consolar pobre, porém Deus é um Deus burguês, como diria o Clóvis de Barro. Então Deus foi feito para pobre, porém se o pobre não tiver o mínimo para pagar para manter na religião, ele não é bem-vindo dentro da igreja. Deus, juntamente com as religiões, é uma arma para controlar pobre. Só que o pobre, ele é a principal fonte de renda da igreja. Só que ele não sabe disso. E se ele não tiver o dinheiro para está sempre alimentando ali o pastor, o padre, o líder da igreja, ele é dispensado, ele não é aceito dentro da igreja. Então a igreja sempre apoiou os ricos, a igreja sempre deu ali moral para os ricos, e isso é nítido. Antigamente a gente via isso nitidamente, se o cara era um fazendeiro, se ele era um empresário, ele tinha muito mais moral dentro da igreja com o padre frequentava a casa desse cara, e hoje em dia também é dessa forma. Então quando chega um empresário na igreja, ele é muito melhor tratado, ele é levado para o altar. Então os pobres não têm vez dentro da igreja. Então o pobre só serve para pagar dízimo. Se o pobre não tiver dinheiro, ele é dispensado da igreja, sim. A pessoa pobre batia para pedir comida, muitas vezes ficavam bravos, não queriam dar. Quando chegava alguém rico, você descia o melhor que tinha, você ofertava o melhor, porque você tinha que conquistar aquela pessoa, porque aquela pessoa poderia se tornar um benfeitor. Então a forma de tratamento era diferente, entendeu? E assim, a congregação que eu estava era carmelita, então a madre gritava: a gente não tem carisma com pobre, a gente não cuida de pobre. Então assim, existia uma crise enorme, e eu não entendi. Aí um dia, anos da minha vida inteira eu ouvindo: a gente não cuida de pobre. Aí um dia eu fui falar com o Frei, aí eu falei assim: minha crise é porque a madre fala que aqui não é de pobre, que a gente não cuida de pobre. Não podia mesmo, muitas vezes eu vi dizer não, e não era, você não dava o melhor, sabe? Aí tinha um dia que podia, acho que era domingo de Ramos, achando um mendigo para poder trazer pro convento, para poder comer dentro do convento, porque era uma tradição do Carmel nesse dia, mas nos outros dias, um só. E nos outros dias? Então aprenda isso, pobre. Deus é um Deus burguês criado pelos ricos para controlar pobre, e o pobre é só uma fonte de renda da igreja, da religião em si. Então Deus, juntamente com a religião, é o ópio do povo. Então você é a principal vaca leiteira da religião. Então é você que mantém esse Deus de pé, porque se todos vocês largarem a religião e pararem de acreditar nesse Deus, acabou. Acabam os deuses morrem. Então é você que sustenta a sua própria prisão, porque se você largar, se você abandonar tudo isso, essa prisão acaba e os deuses evaporam. Então a religião sempre controlou e sempre vai controlar você através da mente, e pela sua falta de conhecimento, pela sua falta de entendimento. Então Deus, juntamente com a religião, é o ópio do povo, uma espécie de anestésico, que faz o povo ficar quieto e não vai reivindicar aquilo que realmente seria reivindicável se não existisse Deus.